Você tem controle sobre as suas brechas espirituais? Vamos escutar ele aqui do lado para entender exatamente o que ele tem a compartilhar sobre brechas espirituais. Para quem não conhece, esse aqui é o Lamartine Pozella e ele tem muita autoridade sobre esse assunto. Ele está no podcast Irmão Dias. Eu vou deixar o link desse vídeo completo aqui para você assistir e eu recomendo que você vá lá, inclusive se inscreva, porque o podcast Irmão Dias é muito legal. Beleza? Então vamos lá. Todos os dias por 100 dias. Aquilo que você fala é muito importante. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte na língua. Quando você, por exemplo, fala palavras negativas, você começa a atrair demônios. Sim. Porque ele está tendo autorização. Quando você fala, não faço nada direito, não dá nada certo na minha vida, você está declarando sobre a sua vida o fracasso. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, nota só. Primeira coisa que acontece é, costumeiramente, principalmente nós brasileiros, temos o hábito de trazer afirmações e autoafirmações negativas sobre as coisas que estão em torno da gente. E o que eu tenho para compartilhar com você sobre isso? Nós precisamos ficar muito vigilantes sobre isso. Eu não estou falando para vocês algo que vocês devem fazer, algo que você deve fazer. Eu estou falando para você algo que dói, inclusive em mim. Eu também faço esse tipo de coisa muitas vezes. Eu também faço é, essas autoafirmações negativas. Porque isso foi tão colocado dentro da gente enquanto brasileiro, né? Que tudo dá errado, que tá tudo muito difícil, que nós vamos instalando gatilhos, nós vamos atraindo essas entidades para a nossa vida. E isso é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil, sabe? Então, assim, é desafiador tirar essas palavras, afirmações e autoafirmações negativas da nossa vida, mas é possível fazer isso. Porque ele tem uma legalidade através da sua palavra, que é uma autorização, ele vai entrar e vai fazer aquilo. Então, nota, ele está falando que é uma autorização que você dá quando você traz afirmações e autoafirmações negativas. Os demônios entram quando pessoas proferem palavras ruins sobre si mesmos, sobre a circunstância e tal. Os demônios entram através do ódio. Você fala assim, aquela pessoa que odeia a outra, que é eu odeio odiosa. aquela pessoa, quero que ela morra. Aí eu vou trazer uma questão que está muito forte atualmente no Brasil, que é a questão ideológica e política. Eu não vou falar sobre partido A, B, político A ou B, mas eu passo por isso também, e eu acredito que muitos brasileiros passam por isso também, que é a questão de não gostar do regime político, não gostar das políticas públicas e ficar proferindo coisas que, ah, tem que acabar, não sei o que e tal. E aí a gente vai internalizando isso. Eu busco me manter informado, mas é muito difícil para se manter informado não ficar revoltado com o que está acontecendo. E a revolta, ela é também um tipo de ódio, sabe? Então, uma das coisas que talvez seja um exercício positivo a fazer é evitar notícias políticas. Eu vou fazer um exercício disso. Eu adoro assistir o Ricardo Antunes, né, que é o Peter Turguniev lá do Ancapsul falar, porque ele é advogado e ele é anarcocapitalista, então ele traz muito a questão da libertação de como nós não precisamos do Estado. Mas ele também traz essa energia pesada de como o governo atual é um governo ruim e isso acaba instalando muito desse sentimento na gente. Então, qual é o exercício que eu vou fazer? E aí eu te convido a fazer se você acompanha outros políticos e tal. Tenta ficar 30 dias sem escutar notícias políticas. Hoje é dia 26 de outubro de 2025. Eu vou ficar até o dia 26 de novembro de 2025 sem consumir nada ou evitando consumir coisas sobre política. Se eu ver algum conteúdo e tal, eu vou pular, não vou dar chance para ver. Sabe? Que seja um meme, que seja qualquer coisa que traga esse espírito de revolta pra gente, eu vou buscar tirar isso de mim e vou buscar consumir somente conteúdos como esse aqui. Porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que me ensina alguma coisa que vai multiplicar na minha vida.
Nós precisamos parar de dar palco para coisas que fazem mal, para coisas que multiplicam o negativo, para coisas que multiplicam a mensagem que nós achamos errado. Então, uma das coisas que a gente precisa parar de fazer é dar ênfase, dar valor e dedicar o nosso tempo a coisas que nós não concordamos. Se você não concorda com uma coisa, não fale daquela coisa. Simplesmente a ignore. Se você gosta de alguma coisa que é muito legal, que multiplica na sua vida, que multiplica na vida do outro, dê atenção, fale sobre, viva sobre, compartilhe sobre. Faça esse tipo de exercício. Eu tô meio equilibrado porque eu compartilho muito essas coisas. Assim como eu estou compartilhando com você agora o meu tempo aqui falando sobre esse vídeo, porque é uma coisa que é realmente muito importante para nós. Atraindo demônios para a sua própria vida. Por quê? Porque a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar para o diabo. E como é que você deu lugar do diabo ali? Odiando, estando irado. Uma pessoa que se ira, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Quando você ama, você atrai a presença e a glória de Deus para a tua vida. Quando você... Então, olha só, e eu concordo com isso aqui. Quanto mais eu me afasto de coisas que trazem o sentimento ou coisas análogas sobre ódio para a minha vida, mais eu consigo ficar em paz, mais eu consigo ficar empático com as outras pessoas, mais eu consigo doar e ajudar outras pessoas das quais eu tenho muita estima. Então é uma coisa que realmente vale a pena a gente dar atenção a coisas positivas, atrair coisas positivas. Lembre-se, nós viemos nessa vida para multiplicar na vida do próximo. Tenha um desejo no seu coração que queime a servir ao Senhor, cuidando do próximo. Não julgue. Eu tinha uma coisa de julgar muitas pessoas que estavam com placa pedindo Pix no sinal. E aí existe uma diferença, né? Eu ver aquela placa de Pix e julgar que a pessoa está fazendo aquilo porque ela é vagabunda, eu estou errado. Por quê? Porque eu não sei a realidade daquela pessoa. Uma coisa Agora, se eu chego para aquela pessoa e eu pergunto para ela, falo assim, qual é a sua história? E eu entendo a motivação dela. Se a motivação dela ela escolheu estar ali porque ela acha que ali é mais rentável para ela do que trabalhar, então aí eu posso, com o coração livre de peso, escolher não ajudar ela. Por quê? Porque ela escolheu aquilo ali como uma atividade fim para ela. E tá tudo bem. Só que eu não concordo com esse tipo de atividade fim, porque esse tipo de atividade fim não gera valor para a sociedade, não colabora com a sociedade. Agora, pode ser que aquela pessoa esteja lá. Eu estou aqui porque eu não consigo um trabalho. Eu estou aqui porque eu fugi e eu não tenho documento. Igual aconteceu outro dia na igreja. Um venezuelano chegou aos prantos. Não tenho documento. Estou quase sendo despejado do quarto que eu estou alugando. Por favor, me deem um emprego. Eu não tenho documento, mas eu estou apto a trabalhar com qualquer coisa que vocês me derem. Note, ele foi pedir socorro para pedir uma oportunidade de levar provisão para casa. Ele não foi lá para pedir dinheiro. A igreja ajudou. A igreja pagou o aluguel, sabe? E mesmo sem o documento, teve gente que se disponibilizou dentro da igreja, a empresário, a ajudar ele a regularizar a situação de documento dele e a prover o emprego para ele levar o sustento para a família dele. Se ele vai fazer bom uso dessa oportunidade, aí depende dele, mas o favor de Deus, o milagre de Deus recaiu sobre ele, através da igreja que eu faço parte e dos membros daquela igreja. Só para contextualizar, às vezes as pessoas vão ficar achando, ou você pode achar, tá defendendo a igreja. Eu era ateu até janeiro do ano passado. Então, eu tinha uma resistência muito grande com isso, mas eu resolvi viver de fato, sem filtros, a palavra de Deus. E viver aquela comunidade ali para entender. E eu vi que, de fato, a igreja eu vou falar pela minha, ela cuida de fato das pessoas, ela se preocupa com as pessoas. Às vezes eu fico alguns dias sem aparecer na igreja, meu WhatsApp toca.
Ou tá tudo bem, você não apareceu por aqui. Não era ninguém me cobrando nada. Era a pessoa simplesmente preocupada se estava tudo certo, sabe? Então a gente tem que trazer para nossa vida essas coisas positivas, o favor de Deus. Como que Deus olha para o outro? As pessoas apedrejaram Jesus Cristo na cruz. E mesmo apedrejando Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo não deixou de amar aquelas pessoas. Você odeia, você atrai os demônios para sua vida. Então, através de palavras, através do ódio, de sentimentos ruins, através de pecados da carne, prostituição, entendeu? Uma vida de lassidão. Por quê? Porque Deus criou o sexo é lindo, é maravilhoso, mas ele é feito para a glória dele. Não é Essa questão aí é uma questão que me afetava muitos anos atrás, porque eu vivia querendo estar com mulheres variadas ao longo da minha vida. E eu entendi recentemente, agora através do Maurício Prado, da Clínica de Almas, que cada vez que eu me envolvi intimamente, e eu não vou dizer só sexualmente, com uma pessoa diferente, eu fui acumulando fragmentos da alma dessas pessoas dentro do meu ser. Por isso que a palavra do Senhor diz muito que nós devemos nos guardar para uma única pessoa. Isso não é sobre igreja, e isso é sobre os efeitos colaterais que uma alma de terceiro tem sobre a sua alma. Porque o que eu entendi através do Maurício Prado, lá da Clínica de Almas, foi que a partir do momento que eu me envolvo com outra pessoa, um monte de coisas que vem daquela outra pessoa atinge a minha vida. Ontem eu ouvi um vídeo que falava exatamente sobre Joãozinho se deitou com Mariazinha. Os demônios de Mariazinha foram para dentro de Joãozinho. Foram lá para dentro. Por quê? Porque houve a autorização através ali daquela prática sexual, né? Que é algum tipo de prostituição, porque não foi consumado ali um relacionamento, foi simplesmente prazer carnal. E aí Joãozinho se deitou com Renata. E aí Renata contraiu tudo aquilo que veio de Mariazinha e Joãozinho junto. Então, ou seja, cada vez que aquela pessoa se deita com outra pessoa, essa pessoa a última pessoa da cauda, né, desse envolvimento, vai trazendo essas heranças espirituais, essas maldições espirituais para ela. Então, daí agora eu consigo entender o porquê a gente deve se guardar para o outro, né? Então, assim, é uma coisa realmente muito séria, essa questão sexual que ele tá falando aqui agora também. Então, não tô falando para você deixar de conhecer outras pessoas, mas eu tô falando para você ter critério. Imagina você, homem ou mulher que tá assistindo esse vídeo aqui, você é um diamante. E qualquer pessoa pode acessar um diamante. Um diamante hoje na sociedade, a pedra. Qualquer pessoa tem um diamante? Não. Então, se você é um diamante, por que você vai dar acesso a qualquer pessoa? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para você aqui. Porque você é um diamante, você precisa cuidar de você, não só do seu corpo, mas da sua alma também. E quando você restringe o acesso de terceiros à sua intimidade, é sobre isso, sabe? A gente fala muito, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, ou seja, você é afetado pelas pessoas e as pessoas ao seu redor formam o seu ambiente. Não se engane que, eu não vou na festa lá e eu estou blindado do ambiente, porque aquele ambiente é corrupto, não sei o que e tal. Não. O fato de você conviver com determinados tipos de pessoas formata um ambiente ao seu redor. E ao formatar um ambiente ao seu redor, isso também te afeta. para você, entendeu? Ficar se entregando para qualquer um. Tem gente que fica completamente amarrado. Todo domingo de manhã, quando eu vou chegando na igreja pela manhã, numa das ruas por onde eu passo, tem uma boate. E às vezes aquele frio de rachar, né, nesse tempo Escuta o que ele vai falar agora. de inverno, você vê um camarada, um velhão, abraçando uma menina de, sei lá, 18, 19 anos, uma mini saia bem curtinha. E aquilo me dá uma tristeza, eu até falo para Lília, meu amor, uma moça linda dessa, com um cara asqueroso desse, como é que pode? Como é que uma pessoa pode querer isso pra vida? 8 horas da manhã, ela passando um frio lascado, pra ficar com um cara desse, entendeu? Então, esse tipo de degradação é algo que o inimigo adora, porque onde existe a degradação espiritual, moral,
há brechas para que o demônio entre. Muitas brechas. Então, outra coisa por onde ele entra muitas vezes por causa de pecados familiares. As pessoas chamam de maldição. Isso que ele está falando é sobre maldição hereditária, que é uma coisa que realmente afeta a gente. A gente costuma trazer. Nós somos frutos de fragmento da alma. Eu falei agora há pouco, né, sobre a questão da clínica de almas, e aí o Maurício compartilhou comigo uma coisa muito interessante, que é, a partir do momento que eu não me resigno, que eu não me liberto das coisas, esses fragmentos da alma, eles são passados para a próxima geração também. E quem é a próxima geração? Eu sou casado, por exemplo, eu vou ser pai em algum momento futuro. Se eu não me resigno e eu não abro mão, né, encerro esses laços, automaticamente minha filha ou meu filho pode ser alvo disso. Pode ser que carregue isso com eles e eles vivam e escolham coisas no longo da vida deles que façam essas maldições se manifestarem. Ou seja, ele entra numa família por causa de um pecado, de um pai ou de uma mãe, e ele vai passando de uma geração para outra. Se alguém não der um break nele, ele simplesmente vai continuar atuando. Então existem muitas maneiras. Nesse vídeo eu devo ter falado de 6 maneiras, mas tem outras. Entende? Tem outras maneiras. Ou seja, onde existe uma decisão de você ir contra a vontade de Deus, você está abrindo uma brecha para ele. Lembrando, ele precisa de legalidade, ele precisa de um convite. Então, quando você, porventura, cometeu um pecado, você se arrepende, você fechou a brecha. Sim. Mas se você, ao invés de se arrepender, né? justificar, ou dizer, eu vou fazer mesmo, entendeu? Onde existe rebelião, existe o diabo tem poder. Porque o pai de todas as rebeliões é o próprio Lúcifer, né? Que se levantou contra Deus. E você sabe, você mesmo fala isso e todos os pastores, né? O diabo, ele sabe muito bem a Bíblia. Então é muito fácil ele enganar as pessoas, né? E é por isso que tem pessoas que se enganam muito com essa situação de, não, mas ele sabia a Bíblia, ele é de Deus. E muitas vezes a pessoa não é de Deus. Ela simplesmente sabe a Bíblia porque ela é talvez até do inimigo. Ela está distorcendo, está enganando. A pessoa, olha, eu diria para você que muita gente que é do inimigo nem sabe. Mas tem outros que sabem muito bem. Uma pessoa que pega e vai numa encruzilhada para fazer um trabalho para alguém morrer, ou então para alguém ficar amarrado sexualmente. Eu já vi pessoas que vieram falar para mim, olha, quero pedir perdão porque eu, como mulher, eu fiz um trabalho para o marido da outra largar a mulher e voltar e vir para mim. Aí a pessoa se converte e aí... Mas você acha que isso acontece de fato? Isso pode acontecer? É óbvio. O mundo espiritual, Carol, é muito poderoso. Ele só não acontece na vida de quem tem Deus. De quem não acredita, digamos assim. Não. Ele tá falando que o mundo espiritual só não acontece em quem tem Deus na vida, e é uma coisa muito interessante que eu escutei um dia um satanista e um bruxo falar a mesma coisa em um outro podcast que eu vi, que foi sobre os crentes, né? Eles estão protegidos. As entidades, os pais de santo, demônios falam assim, com o cristão no micho, né? Com o crente. Por quê? Porque eles são muito submissos a Deus, temente a Deus. Então, nós não temos legalidade, a não ser que ele dê autorização, como ele citou aqui agora há pouco no vídeo, de acessar. Então, nós estamos muito mais blindados. E quando a gente busca obedecer e evitar ao pecado, automaticamente nós estamos nos blindando de ser acessado por maus. E daí a gente entra na questão de brecha, né? Se você comete um pecado no seu secreto e não confessa esse pecado, que é o fato de se arrepender, porque as pessoas acham que confessar o pecado é se expor publicamente ali, pronto. Não, o confessar o pecado é o ato de você se arrepender publicamente e fazer um compromisso, inclusive, com você mesmo, de que você não vai cometer aquele pecado novamente. Então é muito importante nós termos em mente esse tipo de coisa para a gente se blindar espiritualmente falando. Não tem nada a ver com... Não acredita em Deus, tá dizendo? Não. De quem não acredita nessas macumbas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é você acreditar. Se você não tiver firme em Deus, você pode acreditar ou não e vai acontecer. Sim. O mundo... Ao que ele acabou de falar, se você não tiver firme em Deus, vai acontecer. Por quê? Porque é uma brecha. É uma brecha. Não adianta você ir domingo na igreja e de segunda a sábado fazer pequenas coisinhas, tá? Não acho que, eu fui ali e cometi um pecadão. Não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Tudo é pecado, ponto final. Eu uso muito uma analogia do roubo. O que é o roubo? Se eu roubar 10 centavos ou se eu roubar R$1 milhão,
É diferente? Imagina você, se coloca no lugar. Você roubou 10 centavos e roubou R$ 1 milhão. Você se sentiria mais culpado por 10 centavos ou por R$ 1 milhão? Eu vou falar por mim, de mim. Se eu roubasse 10 centavos ou R$ 1 milhão, eu estaria me sentindo culpado da mesma forma. Porque não é sobre o quanto, mas é sobre a ação que eu tomei. E outra, talvez se eu roubasse 10 centavos eu me sentiria até mais culpado do que 1 milhão. Porque a gente fala de 1 milhão, né? Enorme, muito. Mas se você teve a capacidade de subtrair tão pouco, imagina a capacidade que você teria se tivesse acesso a muito. Então, aí eu estou fazendo um comparativo, mas em termos de pecado, roubar, não importa se é 10 centavos ou 1 milhão. Roubo é roubo, ponto final. Então, onde eu falo que não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Espiritual existe. Eu te pergunto, se uma pessoa te dá um tiro, vai mudar alguma coisa você acreditar ou não? Não, né? Porque o tiro é real. E porque às vezes você não teve culpa O nenhuma, mundo né? espiritual também é real. Agora, se você tem Deus, o tiro não vai pegar, porque Deus é o teu escudo. O Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. É isso que a Bíblia promete. Então, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, a seta que o inimigo lançou contra a tua vida, se você tiver em Deus, você está guardada. Sim. Mas para quem não está, não tem diferença entre acreditar ou não. Porque o mundo espiritual existe. Então aquele demônio vai lá e vai tentar, e vai usar do seu poder espiritual para seduzir aquela pessoa. Exato. Tem pessoas com que dinheiro. chegam para mim e falam assim, pastor, eu não aguento, quando eu penso nessa mulher, eu não admiro, eu não vale nada, mas a hora que eu vejo, eu tô lá. Isso é espiritual. Diga-se karma, né? Entre aspas. Não, tá amarrado. Tá amarrado. Muitas vezes essa pessoa, ela tem demônios, ela tem uma capacidade de seduzir e de amarrar espiritualmente. E a pessoa, a hora que ela viu, ela já caiu. Aí depois que cai em si, vem o bode, vem a tristeza e tal, mas daqui a pouco passa um tempinho e tá de novo. Uma pessoa dessa tá de libertação. Exatamente. Porque o mundo espiritual, ele existe para interferir no mundo físico. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todo mundo que está nos vendo. De viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida abundante, uma vida de bênçãos. Agora, o inimigo, ele quer ferir a Deus e não pode. Porque Deus é muito mais poderoso. Então ele vai em cima de quem? Vai em cima de quem Deus ama. Agora, a pessoa é que tem que fazer uma escolha se ela quer andar por sua conta e risco, ela vai entregar a vida para Deus. Quando você entrega a sua vida para Deus, você não está mais sozinho. A partir daí, você pode até sentir a luta espiritual, mas você não está mais amarrado naquela vida anterior. Então é isso, gente. No mundo físico. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para ficar a imagem dele e nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Então, sempre, todos os dias, se você puder, faça uma oração a Deus pedindo para libertar você. Fala assim, Jesus, meu Pai, por favor, liberte-me de todo e qualquer tipo de amarração, liberte-me da vontade de pecar, me auxilie a não acessar oportunidades que possam me levar ao pecado, Pai. Me auxilie a servir ao Senhor, a viver em obediência ao Senhor, Pai. Se você fazer esse tipo de oração, você está buscando ao Pai, literalmente falando. E eu busco entender todos os dias o que eu fiz de errado para me reconciliar com Deus, o que Deus espera de mim. Porque muitas vezes não vai ser audível, não vai ser claro exatamente o que vai ser dito. Mas é necessário nós termos em mente esse tipo de coisa, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar o like e deixa um comentário aqui para falar sobre o que você acha do que o Lamartine Pozzella falou e também sobre o que eu comentei, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.